Saia. Ela é minha. As palavras foram ditas em tom calmo, quase educado, mas causaram o mesmo efeito que um interruptor sendo acionado. Todas as conversas no restaurante pareciam ter parado de repente, como se todos tivessem concordado em prender a respiração. Os dedos de Claire Whitmore apertaram o copo de água. A condensação fria escorria pela sua pele. Por uma fração de segundo, ela sinceramente se perguntou se tinha imaginado aquilo. Se o seu cérebro tinha inventado algo dramático apenas para sobreviver ao encontro mais chato da sua vida adulta. À sua frente, Trevor, que insistira em pedir para a mesa sem perguntar, encarava o homem que acabara de puxar uma cadeira ao lado de Claire. A cadeira não tinha sido arrastada. Ela foi movida com um único puxão sem esforço, como se as leis da física funcionassem de maneira diferente para quem possuía aquela mão. O homem sentou-se sem pedir permissão. Ele era enorme, não apenas alto, com um físico de alguém que sempre foi perigoso sem precisar provar isso. Ombros largos em um casaco escuro, antebraços grossos apoiados casualmente na borda da mesa. Postura relaxada de uma forma que fazia todos os outros parecerem rígidos. Ele não olhou ao redor. Não examinou o restaurante. Não parecia impressionado com a iluminação cara, a carta de vinhos, os garçons em uniformes pretos impecáveis ou a riqueza silenciosa que pairava no ar. Os seus olhos estavam fixos em Claire. Depois, lentamente, o seu olhar moveu-se para Trevor. Saia, repetiu ainda calmo. Ela é minha. Trevor pestanejou como um homem cujo cérebro estava a processar informação. Então ele soltou uma risada. Era fraca e incerta, com o objetivo de restabelecer o controle. Ok, legal, engraçado, mas... Quem é você? O homem não respondeu. Ele apenas olhou para Trevor novamente. E foi nesse momento que a sala realmente mudou. Não era intimidação por meio da raiva. Ele não estava gritando. Ele não estava fazendo uma cena. Ele estava simplesmente lá, sólido, imóvel, seguro. O sorriso de Trevor desapareceu. Ele engoliu em seco e olhou em volta como alguém procurando por reforços. O garçom mais próximo congelou no meio do passo. Um casal na mesa ao lado de repente achou seus pratos fascinantes. Até mesmo o barman parou de polir um copo. A confiança de Trevor se transformou em constrangimento. Escute, cara, não estou procurando problemas. Isso é um mal-entendido. A garganta de Claire ficou seca. Ela se virou para o homem ao seu lado e finalmente viu seu rosto claramente. Traços marcantes, cabelo escuro, corte elegante, uma barba curta que o fazia parecer ainda mais controlado, ainda mais indecifrável. Seus olhos eram castanhos, firmes, diretos e muito familiares. O coração de Claire fez algo doloroso e ridículo. Não, ele não, não aqui, não agora. Trevor levantou-se rápido demais, a cadeira rangendo alto. Tanto faz. Isso é loucura. Ele pegou o paletó, murmurou algo sobre pessoas loucas e foi embora com o orgulho rígido de um homem que sabia que discutir só o faria parecer menor. Ele nem se despediu de Claire, o que honestamente a fez querer rir. Se seu pulso não estivesse batendo tão forte que ela podia senti-lo na garganta. No momento em que Trevor desapareceu pela porta do restaurante, o barulho voltou lentamente. Os garfos voltaram a tilintar. As conversas recomeçaram em voz baixa, mas a energia permaneceu alterada, como se toda a sala tivesse testemunhado algo íntimo que não deveria. Claire manteve os olhos no homem ao seu lado. Você não pode fazer isso, disse ela. Sua voz estava firme. Suas mãos não. Ele não se abalou. Você não pode decidir quem se senta comigo, continuou ela, inclinando-se ligeiramente para a frente, mantendo o tom baixo para não se tornar um espetáculo. Você não pode me reivindicar como se eu fosse um objeto. O olhar do homem suavizou-se. Apenas um pouco. Não o suficiente para ser gentil, o suficiente para ser humano. Eu sei, disse ele. Essa resposta a surpreendeu mais do que a própria interrupção. Claire piscou. Você sabe, ele assentiu uma vez. Um pequeno movimento controlado. Eu não deveria ter dito isso, ele admitiu. Mas eu quis dizer o que quis dizer. A risada de Claire saiu aguda, sem graça. Isso não melhora as coisas. Não estou tentando melhorar as coisas, disse ele. Estou tentando impedir algo pior. Seu estômago se contraiu. Do que você está falando? Antes que ele pudesse responder, uma garçonete apareceu, nervosa, os olhos indo de um para o outro, como se estivesse decidindo se chamava o gerente ou um segurança. Está tudo bem? Perguntou a garçonete com cuidado.
Sim, respondeu o homem suavemente. O olhar da garçonete pousou em Claire, silenciosamente, perguntando se aquilo era verdade. Claire forçou um sorriso educado, porque passou anos aperfeiçoando sorrisos educados. Era memória muscular, sobrevivência. Está tudo bem. A garçonete exalou e acenou com a cabeça. Desejam mais alguma coisa? O homem não olhou para o cardápio. Traga a conta, disse ele. De tudo. Claire cerrou os dentes. Eu posso pagar meu próprio jantar. Eu sei, ele respondeu imediatamente, como se esperasse que ela dissesse isso. Não é sobre o dinheiro. Lá estava ele de novo, como se a conhecesse, como se sempre a tivesse conhecido. Clary empurrou a cadeira para trás. O movimento pareceu barulhento. Ela se levantou, pegando o casaco do encosto da cadeira, com o pulso batendo forte nos ouvidos. Estou indo embora, disse ela. Ele não tentou segurá-la. Não bloqueou seu caminho, não a tocou. Simplesmente a observou com uma paciência que, de alguma forma, parecia mais perigosa do que a força. Eu esperava que você fizesse isso, disse ele. Clary congelou por meio segundo. Aquela voz. Ela a tinha ouvido em um corredor silencioso às 6 da manhã. Ela a tinha ouvido ao telefone enquanto ele dava instruções calmas que faziam homens adultos se moverem mais rápido. Ela o tinha ouvido em uma casa que estava sempre movimentada, sempre cheia de gente, sempre barulhenta, exceto nos momentos em que ele entrava e tudo mudava. Ela se odiava por reconhecê-lo instantaneamente. Luca DeSantis, o homem que ela tentara apagar de sua vida, o homem que ela deixara para trás sem nunca lhe contar a verdade. Clary se afastou da mesa sem dizer mais nada e saiu do restaurante. O ar frio a atingiu no momento em que ela saiu. Deveria ter sido revigorante, mas não foi assim. Parecia que seu corpo havia esquecido como respirar. Ela caminhou rapidamente, os saltos batendo na calçada, tentando fugir da dor em seu peito. Atrás dela, uma porta se abriu. Claire. Ela parou, não porque quisesse, mas porque ouvir seu nome na boca dele causou algo nela que ela ainda não conseguia entender. Ela se virou lentamente. Luca estava sob as luzes quentes do restaurante que se espalhavam pela calçada. Ele parecia grande demais para o espaço, sólido demais para uma cidade que não parava. Ele manteve uma distância respeitosa, vários metros entre eles, as mãos nos bolsos do casaco, os ombros relaxados, o rosto indecifrável. Ele não parecia zangado, não parecia presunçoso, parecia concentrado. Eu não planejei fazer isso, disse ele. Clary soltou uma risada amarga. Você nunca planeja, você apenas assume o controle. A mandíbula de Luca se contraiu ligeiramente com isso. Eu não vim para controlar você. Então por que você veio? Ela retrucou. O olhar dele percorreu o rosto dela como se estivesse verificando se ela estava bem. Não a admirando, não a caçando, apenas avaliando. Só isso já fez sua garganta apertar, porque era familiar. Você não deveria estar lá hoje à noite, ele disse baixinho. Os olhos de Claire brilharam. Eu posso ir aonde quiser. Eu sei, ele repetiu. É por isso que isso não é uma ordem. Então o que é? Ela exigiu uma pausa. Então Luca disse, é eu admitindo que estava errado. Claire olhou para ele, as palavras não combinando com o homem que ela lembrava. Durante anos, Luca tinha sido o centro calmo de todas as tempestades, a única pessoa que nunca reagia, nunca vacilava, nunca demonstrava fraqueza. E agora ele estava parado na calçada, olhando para ela como se ela fosse a única coisa no mundo que ele não podia controlar. Clary cruzou os braços, mais para se estabilizar do que para parecer forte. Você não pode reescrever o passado só porque de repente você sente vontade. Não estou tentando reescrevê-lo, disse ele. Estou tentando entender o que ignorei. Seu peito apertou. Ela desviou o olhar por um segundo, concentrando-se em um carro que passava no poste de luz, em qualquer coisa que não fosse o rosto dele. Você me deixou ir, disse ela suavemente. Luca não falou imediatamente. Quando o fez, sua voz ficou mais baixa. Eu não achei que você fosse. Clary riu novamente, mas desta vez foi mais baixo, com um tom de mágoa. Esse é o problema. Você nunca pensou em mim. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, não de raiva, mas de dor. Eu pensei, disse ele. Clary balançou a cabeça. Você percebia o que queria quando era conveniente. No resto do tempo, eu era invisível. Luca deu um pequeno passo à frente e parou, como se tivesse prometido a si mesmo que não cruzaria uma linha. Olhe para mim, disse ele. O estômago de Claire revirou.
Ela odiava que seu corpo reagisse antes que sua mente pudesse argumentar. Ela ergueu os olhos para os dele. O olhar dele a mantinha firme e inabalável. Eu vi você, disse Luca. Só não percebi o que isso significava até você ter ido embora. Claire engoliu em seco. Sua voz saiu frágil. Você tem ideia de como é humilhante amar alguém que nunca escolhe ninguém? Sua expressão mudou levemente, como uma rachadura na pedra. Eu não escolhi ninguém, disse ele baixinho. Isso é verdade. O riso de Claire foi agudo. Exatamente. Luca exalou lentamente, e eu disse a mim mesmo que isso tornava tudo inofensivo. A garganta de Claire apertou. Ela olhou para as mãos. Seus dedos tremiam levemente. Ela os cerrou em punhos, furiosa com sua própria reação. Você estava sempre cercado, disse ela. Cada palavra precisa. Mulheres, festas, sorrisos, perfumes, vozes. Limpei batom de copos mais vezes do que posso contar. Lavei lençóis que não era minha função tocar. Ouvi risadas em quartos onde não tinha permissão para entrar. A expressão de Luca não mudou, mas seus olhos escureceram. Claire ergueu o queixo. E você nunca perguntou como isso me fazia sentir. O silêncio se prolongou. Então Luca disse, me conte. Claire piscou, pega de surpresa. O quê? Me conte, ele repetiu. Como você se sentia? Seu peito apertou tanto que ela quase não conseguia respirar. Como eu me sentia? Ela repetiu, atordoada com a pergunta. Parecia engolir algo afiado e fingir que estava tudo bem. O olhar de Luca permaneceu nela. Ele não desviou o olhar. Ele não interrompeu. Ele não se defendeu. A voz de Claire baixou. Parecia solitário. Um casal que passava olhou para Luca como se reconhecesse o perigo. Depois rapidamente desviou o olhar. Claire mal percebeu. Seu corpo inteiro estava fixo no homem à sua frente. A voz de Luca era baixa. Por que você não disse nada? O riso de Claire saiu fraco, quase incrédulo. Porque você não queria nada sério com ninguém. Você deixou isso muito claro sem nunca dizer em voz alta. Os olhos de Luca mantiveram os dela. E você ainda assim ficou. A boca de Claire se contraiu. Eu fiquei porque pensei que talvez se eu fosse boa o suficiente, útil o suficiente, quieta o suficiente, você finalmente me visse. Suas bochechas ardiam com a confissão. Não porque fosse dramática, mas porque era verdade. O rosto de Luca mudou ligeiramente, como se algo dentro dele tivesse se transformado. Eu fui um tolo, disse ele. Claire olhou para ele com o coração batendo forte. Não diga isso. É verdade, respondeu ele. Eu fui. Claire desviou o olhar novamente, piscando com força. Eu desisti porque não podia continuar fazendo isso comigo mesmo. Sua voz suavizou-se. Eu sei. Sua cabeça se virou bruscamente. Você sabe, Luca assentiu uma vez. Você deixou um bilhete. Claire prendeu a respiração. Ela se lembrava daquele bilhete. Ela o escrevera com as mãos trêmulas. 3 frases. Profissional, limpo, sem emoção, sem confissão, uma mentira disfarçada de dignidade. Você leu, disse ela com a voz pouco acima de um sussurro. Sim, ele respondeu. E você ainda assim me deixou ir. O maxilar de Luca se contraiu. Pela primeira vez, o controle em seu rosto parecia um esforço. Achei que deixar você ir fosse respeito. Os olhos de Claire arderam. Não foi respeito, foi indiferença. Luca estremeceu, não fisicamente. Mas algo em seu olhar mudou. Um carro diminuiu a velocidade na calçada, preto e silencioso, como se estivesse esperando. O motorista não saiu, não falou, apenas observou. Claire percebeu e sentiu seu estômago revirar. Claro, ela murmurou, você não veio sozinho. Luca seguiu o olhar dela. Não, porque você é Luca Dantes, ela disse. Você não consegue nem sair de um restaurante como uma pessoa normal. Um lampejo de humor tocou seus olhos, rápido, quase relutante. Normal é superestimado. Claire soltou uma risada curta, apesar de si mesma, e imediatamente odiou por ter feito isso. Luca a observou como se aquele pequeno som fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Não estou aqui para te arrastar de volta, disse ele. Não estou aqui para forçar nada. A voz de Claire tornou-se aguda novamente, defensiva. Então, o que você quer? O olhar de Luca permaneceu fixo nela. Uma chance de falar com você sem barreiras entre nós. Claire olhou fixamente. Você nunca quis isso antes. Eu não entendia o que estava perdendo, disse ele. E agora eu entendo. Seu peito apertou. Ela deveria ir embora.
Ela deveria se afastar. Ela havia praticado se afastar por meses, mas seu corpo ainda reagia a ele como se ela não tivesse passado 3 meses tentando esquecer sua existência. Claire balançou a cabeça lentamente. Não vou voltar para aquela vida. Não estou pedindo isso, disse Luca imediatamente. Estou pedindo para você me deixar levá-la até o seu carro em segurança. Claire estreitou os olhos. Eu posso andar. Luca não discutiu. Ele simplesmente disse, então vou andar atrás de você, longe o suficiente para que você não se sinta presa, perto o suficiente para que você não fique sozinha. Claire sustentou o olhar dele, tentando encontrar manipulação. Ela não viu nada. Isso a assustou mais do que qualquer outra coisa. Ela se virou e começou a andar. Passos a seguiram, firmes, sem pressa, alguns passos atrás, exatamente como ele prometeu. Eles se moveram pela cidade assim. O espaço entre eles se encheu com tudo o que não haviam dito. No carro dela, Claire alcançou a maçaneta e parou. Ela não se virou. Você não respondeu a minha pergunta, disse ela baixinho. A voz de Luca veio de trás dela, baixa e calma. Qual? Por que agora? Perguntou Claire. Por que hoje à noite? Silêncio. Então Luca respondeu, e suas palavras foram simples, sem discursos, sem desculpas. Porque eu vi você sorrindo para ele, disse ele, e pela primeira vez senti que talvez nunca mais ouvisse sua voz na minha casa. A mão de Claire apertou a maçaneta. Sua voz saiu mais áspera do que ela gostaria. Você não tem o direito de ficar com ciúmes. Eu sei, disse Luca novamente. Claire se virou lentamente, finalmente encarando-o de frente. Sua expressão era controlada, mas seus olhos não eram frios. Eles estavam intensos, pesados, com algo que parecia muito com arrependimento. Não estou pedindo que você me perdoe hoje à noite, disse Luca. Estou pedindo que você não desapareça antes que eu possa consertar as coisas. O coração de Claire batia forte. Ela queria dizer não. Ela queria dizer sim. Ela queria perguntar por que a voz dele ainda a fazia sentir como se estivesse muito perto de uma fogueira. Em vez disso, ela disse a única coisa honesta que conseguiu. Não confio em você. Luca lhe acenou com a cabeça uma vez. Você não deveria. Ainda não. Claire piscou, surpresa novamente com o quão pouco ele tentou pressioná-la. Luca respirou fundo. Mas você pode confiar nisso. Não vou te envergonhar de novo. Não assim. Claire abriu a boca. Você chama isso de envergonhante? Um lampejo de humor seco tocou sua boca. Quase um sorriso. Quase nada. O restaurante parece achar que sim. Claire deveria ter odiado isso. Em vez disso, ela sentiu uma pequena rachadura em sua raiva. Ela abriu a porta do carro. Antes de entrar, ela olhou para ele uma última vez. Se você me seguiu hoje à noite, o olhar de Luca se aguçou. Sim, você tem me observado, disse Claire. Luca não negou. Isso deveria tê-la assustado. Mas a maneira como ele disse isso, sem orgulho, sem ameaça, fez com que parecesse uma confissão, não uma afirmação. Eu precisava saber se você estava bem, disse ele. A voz de Claire baixou. E se eu não estiver, Luca deu um passo à frente, apenas um passo. E parou novamente, cuidadoso com a linha que não cruzaria. Então eu conserto o que quebrei, disse ele baixinho. A garganta de Claire apertou. Ela entrou no carro e fechou a porta, trancando-a por reflexo. Pela janela, ela o viu parado ali, imóvel, como se não tivesse outro lugar para ir. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto de uma amiga. Como está o encontro? Claire olhou para a mensagem, depois voltou a olhar para Luca. Aquilo não era mais um encontro. Era o passado voltando. E quando Claire ligou o motor, percebeu algo que a fez apertar o volante com mais força. Ela não tinha apenas medo de que ele a magoasse novamente. Ela tinha medo de acreditar nele. Porque se Luca DeSantis realmente a queria agora, então por que ele a deixou ir embora? E o que exatamente ele leu naquela carta de demissão que ainda o assombrava? Claire dirigiu para casa em silêncio. As luzes da cidade passavam embaçadas pelo para-brisa, listras vermelhas e brancas se misturando, enquanto sua mente repetia a noite em loop. A voz de Luca, seus olhos, o jeito como ele ficava atrás dela, perto o suficiente para protegê-la, longe o suficiente para deixá-la respirar. Ela odiava a facilidade com que o passado voltava a invadir seu corpo. Ela entrou no estacionamento do seu apartamento, desligou o motor e ficou sentada lá por mais tempo do que o necessário, com as mãos ainda segurando o volante. Seu celular vibrou novamente.
Outra mensagem de sua amiga. Ela a ignorou. Em vez disso, Claire fechou os olhos e, assim, voltou para lá. Não no restaurante, mas na casa dele. 3 meses antes, os residentes de Dantes nunca dormiam. Mesmo às 6 da manhã, havia movimento. Turnos de segurança mudando, funcionários sussurrando pelos corredores. O zumbido baixo de um lugar que existia em um ritmo diferente do resto do mundo. Claire se movia silenciosamente, como sempre fazia. Ela usava sapatilhas macias, o cabelo penteado para trás com cuidado, as mangas enroladas apenas o suficiente para trabalhar confortavelmente. Ela conhecia a casa melhor do que a maioria das pessoas que moravam lá. Sabia quais pisos rangiam, quais portas precisavam de um empurrão suave, quais cômodos eram proibidos. Não por causa das regras, mas porque Luca preferia silêncio ali. Ela havia aprendido isso com ele sem querer. Luca gostava de seu café preto, forte, servido na mesma caneca todas as manhãs, com uma pequena lasca na alça. Ele fingia não notar detalhes como esse. Clary notava tudo. Ela passou pela sala de estar, ajeitando uma almofada que não havia se movido, alinhando uma revista que ele nunca leria. Não se tratava de perfeição, tratava-se de ordem, de manter o mundo calmo ao seu redor, porque Luca de antes já carregava peso suficiente. Ela chegou à porta do escritório dele e parou. Estava entreaberta. A luz se espalhava pelo corredor. A voz dele saía baixa e controlada, falando ao telefone. Não, disse ele calmamente. Isso não vai funcionar. Claire esperou, com os olhos no chão, o coração fazendo aquela coisa familiar que sempre fazia quando ela o ouvia antes de vê-lo. Sim, Luca continuou. Adie a reunião e não discuta comigo novamente. Uma pausa, depois mais silêncio. Eu não repito o que digo. A ligação terminou. Clary respirou fundo e bateu levemente. Entre, disse Luca. Ela entrou. O escritório dele era imaculado. Madeira escura, linhas limpas, o cheiro de café e couro. Luca estava perto da mesa, já vestindo o paletó, com as mangas enroladas apenas o suficiente para mostrar os antebraços. Ele parecia poderoso sem esforço. Ele se virou para ela. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu Claire, indo em direção à máquina de café. Seu café está pronto. Obrigado. Foi só isso. 2 palavras, calmas, neutras, e ainda assim algo em seu peito se contraía todas as vezes. Ela serviu o café e entregou a caneca a ele. Seus dedos se tocaram por meio segundo. Clary sentiu como uma faísca. Luca não reagiu de forma alguma. Ou talvez tenha reagido, e melhor do que ela jamais poderia. Ele tomou um gole e acenou com a cabeça uma vez. Perfeito. Aquelas palavras deveriam ter sido insignificantes, mas não foram. Clary se ocupou limpando uma superfície que não precisava ser limpa. Ela ficou porque sempre ficava um pouco mais do que o necessário, pois ir embora significava voltar à realidade onde se sentia invisível novamente. Você tem convidados chegando mais tarde, disse ela. Esta tarde. Eu sei, respondeu Luca. Ela hesitou. Vários. Eu sei. Sua boca se contraiu. Ela não perguntou quem eram. Ela já sabia. Mulheres. Sempre havia mulheres. Elas chegavam muito bem vestidas, riam muito alto e deixavam rastros de perfume que permaneciam por muito tempo depois que elas iam embora. Clary limpava tudo depois que elas iam embora. Ela aprendeu a reconhecer diferentes tons de batom, diferentes tons de risada, diferentes maneiras de fingir que algo importava. Luca nunca trazia a mesma mulher 2 vezes, e isso deveria ter dito tudo a ela. Você vai sair tarde, disse ela suavemente. Sim. Sem explicações, sem desculpas. Claire assentiu. Vou garantir que tudo esteja pronto. Luca a observou por um segundo a mais do que o normal. Seu olhar demorou, pensativo, como se ele estivesse prestes a dizer algo. Então, seu telefone vibrou. O momento passou. Ele se virou. Claire o observou sair do escritório com a mesma graça silenciosa que ele trazia para todos os cômodos. E algo dentro dela se quebrou um pouco mais. O dia passou como todos os outros. Claire trabalhou com eficiência. Ela sorriu quando falaram com ela. Ela evitou olhar para a porta da frente quando o primeiro convidado chegou. À noite, a casa havia se transformado. A música tocava suavemente. Copos tilintavam. Risadas ecoavam pelos corredores. Clary se movia pelas bordas, invisível novamente, recolhendo copos vazios, limpando balcões, restaurando a ordem por trás do caos. Ela ouvia a voz de Luca ocasionalmente. Calma, controlada, divertida, nunca a dela.
A certa altura, ela passou pela sala de estar e parou. Luca estava ali, rodeado de pessoas. Uma mulher se aproximava dele. Ela era bonita, confiante, rindo de algo que ele havia dito, com a mão pousada levemente em seu braço. Luca não se afastou. O peito de Claire apertou-se de dor, e ela teve que recuar, agarrando-se à parede do corredor. Aquele foi o momento. O momento em que ela finalmente entendeu que nada mudaria. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e a casa voltou ao silêncio, Claire sentou-se sozinha em seu pequeno quarto nos fundos da propriedade. Ela ficou olhando para a parede por um longo tempo. Então, ela abriu seu caderno. Ela não escreveu sobre amor. Ela não escreveu sobre dor. Ela escreveu de forma profissional, clara e cuidadosa. Senhor Dantes, obrigada pela oportunidade. Estou apresentando minha demissão com efeito imediato. Desejo-lhe tudo de bom. 3 frases. Sem explicações, sem emoção. Ela dobrou o papel cuidadosamente e o colocou sobre a mesa dele. Em seguida, arrumou sua bolsa. Quando saiu da casa naquela noite, não olhou para trás, pois sabia que se o fizesse, não iria embora. De volta ao presente, Claire abriu os olhos. Seu apartamento parecia silencioso, seguro, pequeno. Ela se levantou, tirou os sapatos e se encostou na bancada, com o coração pesado. Ela tinha ido embora porque o amava. Ela tinha ficado longe porque se amava. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, ela viu uma mensagem de um número desconhecido. Não vou mais me aproximar de você, a menos que você me peça. Mas precisava que você soubesse que li o bilhete. Claire prendeu a respiração. Ela olhou para a tela. Ele tinha lido. Ela afundou no sofá lentamente, as emoções a atingindo de uma só vez. Raiva, alívio, tristeza, saudade. Outra mensagem apareceu. Eu deveria ter impedido você. Eu não sabia como. Claire fechou os olhos, pressionando o telefone contra o peito. Pela primeira vez desde que partiu, ela sentiu algo que não se permitia sentir antes. Esperança. E isso a aterrorizou, porque se Luca Dantes finalmente percebeu o que havia perdido, então a parte mais difícil não era deixá-lo. Era decidir se ela era corajosa o suficiente para deixá-lo tentar novamente. Luca Dantes percebeu o silêncio primeiro. Não o tipo óbvio, a ausência de música ou vozes, mas o tipo sutil, aquele que se insinuava em uma sala depois que alguém essencial partia e levava o ritmo consigo. A casa ainda funcionava bem. Os funcionários ainda chegavam na hora certa. A segurança ainda funcionava como um relógio. Tudo funcionava. E ainda assim, algo parecia errado. Ele levou 2 dias para perceber o que era. Seu café estava muito quente, não queimado, apenas errado. Ele franziu a testa para a caneca em sua mão, sozinho na cozinha no início da manhã. A xícara estava limpa, o café forte, tudo exatamente como ele gostava. Exceto que não estava. Claire sempre esperava um momento antes de entregá-la a ele. Apenas o tempo suficiente. Apenas o suficiente para deixá-la esfriar sem perder a força. Luca olhou para a superfície do café como se isso pudesse explicar tudo. Não explicou. Ele bebeu mesmo assim. A carta de demissão ficou em sua mesa por mais tempo do que deveria. 3 frases, caligrafia elegante, sem emoção, profissional, controlada. A caligrafia de Claire sempre foi assim. Clara, precisa, sem floreios desnecessários. Combinava com ela. No início, Luca disse a si mesmo que era simples. As pessoas saíam o tempo todo. Ela tinha trabalhado duro. Provavelmente queria algo diferente, uma vida mais tranquila, normal. Ele respeitava isso. Ele disse isso a si mesmo mais de uma vez, mas o respeito não explicava por que ele continuava relendo a carta, ou porque ele notava coisas que não tinham nada a ver com ela, até perceber que tinham tudo a ver com ela. A casa parecia mais barulhenta à noite, mais bagunçada, menos contida. Ele se pegava olhando para o corredor pela manhã, esperando vê-la lá, com as mangas arregaçadas, o cabelo preso, já na metade de uma tarefa. Ela não aparecia, e o espaço que ela ocupava não se preenchia. Luca nunca pensou em Claire como invisível. Essa foi a mentira que ele contou a si mesmo mais tarde, quando a culpa começou a se instalar. Na época, ela simplesmente estava lá, confiável, calma, eficiente. Ela não exigia atenção, não interrompia, não ficava em cima. Ela se movia pelo mundo dele como se pertencesse àquele lugar,
sem nunca pedir mais nada. E Luca, acostumado com pessoas que tomavam e tomavam ruidosamente, não sabia como interpretar alguém que não pedia nada. Ele percebia a ausência dela principalmente nas pequenas coisas. Na maneira como os cômodos ficavam arrumados, mas pareciam inacabados. Na maneira como os horários eram cumpridos, mas pareciam mais pesados. Na maneira como as risadas ecoavam por mais tempo do que deveriam depois que as festas terminavam. As mulheres ainda iam e vinham, isso não mudou. Mas Lucas se viu encurtando as noites, saindo dos quartos mais cedo, mandando os convidados embora com educado desinteresse. Ele disse a si mesmo que era trabalho. Não era. Uma noite, semanas depois que Claire partiu, Luca ficou sozinho na sala de estar depois que todos foram embora. As luzes estavam baixas, a casa finalmente silenciosa. Ele pegou um copo da mesa, um dos muitos que foram deixados para trás, e franziu a testa. Havia uma mancha fraca na borda, batom. Clary teria notado. Ela teria limpado antes mesmo de chegar à pia. Luca colocou o copo com mais força do que o necessário. Ele não entendia quando isso tinha começado a incomodá-lo. Essa consciência, essa sensação constante de que algo essencial tinha passado despercebido por ele. Ele não gostava de não entender as coisas, especialmente a si mesmo. Ele não foi procurá-la imediatamente. Isso significaria admitir algo que ele não estava pronto para nomear. Em vez disso, ele fez perguntas que não soavam como perguntas. Ela se demitiu? Perguntou a um dos funcionários seniores numa tarde em tom neutro. Sim, veio a resposta cautelosa. Ela deixou um bilhete. Eu sei, uma pausa. Ela era muito profissional, acrescentou o funcionário, sem saber se isso ajudava. Luca assentiu. Ela sempre foi. Naquela noite, ele abriu a gaveta da mesa onde havia colocado o bilhete dela. Leu novamente. 3 frases, sem raiva, sem acusações, sem explicações. A contenção no texto o incomodou mais do que qualquer confronto teria feito, porque contenção significava controle. E controle significava que ela havia pensado bem no assunto. Foi só quando ele a viu novamente, realmente a viu, que a verdade se tornou impossível de ignorar. Ela não estava em sua casa. Ela não fazia parte de sua rotina. Ela estava morando em outro lugar. Luca a viu por acaso. Ele estava saindo de uma reunião no centro da cidade quando seu motorista reduziu um pouco a velocidade em um cruzamento. Ali, disse o motorista baixinho. Não é ela. Luca olhou. Claire estava na calçada com o telefone encostado no ouvido, rindo. Rindo de verdade. Não era o sorriso educado que ela usava no trabalho. Não era a calma reservada que ele lembrava. Era uma risada verdadeira. Seu peito apertou. Ela usava um casaco simples, com os cabelos soltos sobre os ombros. Parecia mais leve, mais livre, e foi então que ele percebeu. Ela não tinha apenas deixado o emprego. Ela o havia deixado. Luca não pediu ao motorista para parar. Ele não acenou, não chamou seu nome. Ele observou enquanto ela terminava a ligação e se afastava, misturando-se à cidade como se nunca tivesse pertencido ao seu mundo. Naquela noite, Luca não conseguiu dormir. A decisão de observá-la não foi impulsiva. Não se tratava de controle ou posse. Tratava-se de compreensão. Luca instruiu sua equipe de segurança cuidadosamente. Sem interferência, disse ele. Sem contato. Um deles ergueu uma sobrancelha, apenas observação. Sim, respondeu Luca. À distância, ele disse a si mesmo que era para a segurança dela. E isso não era totalmente mentira, mas também não era toda a verdade. A verdade era mais simples e muito mais perigosa. Ele sentia saudades dela. A vida de Claire, ele descobriu, estava mais tranquila agora. Ela trabalhava em uma pequena empresa de design de interiores, morava em um apartamento modesto, saía com amigos nos fins de semana, às vezes caminhava sozinha à noite com o telefone na mão, os ombros relaxados, sorria mais. Isso doía mais do que deveria. Luca a observava de longe, sem se aproximar, sem falar, sem deixá-la sentir que estava sendo seguida. Ele notou o homem que a buscou uma noite. A maneira como Claire hesitou antes de entrar no carro. A maneira como ela se sentou de lado, voltada para a janela. Luca sentiu algo agudo naquele momento. Não era raiva, nem ciúme, e isso o perturbou profundamente. Ele nunca havia desejado alguém dessa forma. Ele nunca se permitira sentir isso, porque desejar significava vulnerabilidade. E vulnerabilidade tinha um custo. A noite no restaurante não foi planejada. Luca sabia que ela estaria lá.
Ele havia visto a mensagem que ela enviou a uma amiga mais cedo naquele dia. Encontro chato hoje à noite, e ignorou o aperto no peito. Ele disse a si mesmo que não iria interferir. Ele disse a si mesmo que não era da sua conta. Ele entrou no restaurante com a intenção de apenas olhar, mas então a viu do outro lado da sala. Viu a maneira como ela forçava sorrisos educados, a maneira como seus ombros ficavam tensos, a maneira como ela acenava com a cabeça quando não estava ouvindo. Ele reconheceu isso instantaneamente. Aquilo não era felicidade. Aquilo era resistência. E algo dentro dele se partiu. Não de forma violenta nem dramática, mas decisiva. Puxou a cadeira, disse as palavras, e no momento em que elas saíram da sua boca, soube que não havia volta a dar. Mais tarde, do lado de fora, vendo-a caminhar em direção ao carro, Lucas sentiu o peso de tudo o que tinha ignorado finalmente assentar. Quando ela lhe disse que o tinha amado sozinha, algo dentro dele se partiu, porque percebeu a verdade demasiado tarde. Claire nunca quis o seu poder. Ela queria a sua atenção, a sua presença, a sua escolha, e ele estava ocupado demais em não escolher ninguém para perceber que recusar-se a escolher ainda era uma escolha. Enquanto a observava se afastar, Luca de Santis ficou parado, com a cidade se movendo ao seu redor. Pela primeira vez na vida, ele não se sentia poderoso. Ele sentia medo. Medo de que mesmo que a quisesse agora, mesmo que estivesse pronto para escolhê-la, talvez tivesse esperado demais. E essa constatação o acompanhou até em casa, instalando-se nos espaços silenciosos de uma casa que não parecia mais ser sua. Claire não dormiu muito naquela noite. Deitada de lado, ela ficava olhando para o contorno difuso do teto do quarto, repetindo a voz de Luca em sua cabeça. Não o tom autoritário que ele usava nas reuniões. Não a autoridade calma que ele exibia em todos os lugares. O tom mais tranquilo, aquele que dizia, eu estava errado. Ela rolou de costas e suspirou. Claro, murmurou para o quarto vazio. Agora você percebeu isso. Seu celular estava na mesinha de cabeceira, com a tela escura, em silêncio. Ela disse a si mesma que não iria verificar. Mesmo assim, verificou. Nenhuma mensagem nova. Claire virou o telefone com a tela para baixo e fechou os olhos, tentando ignorar a estranha mistura de alívio e decepção que se contorcia em seu peito. O dia seguinte passou devagar. Muito devagar. Ela foi trabalhar, respondeu e-mails, revisou amostras de tecido, riu nos momentos certos. Seus colegas de trabalho não notaram nada diferente. Eles nunca notavam. Mas toda vez que seu telefone vibrava, seu pulso acelerava. No início da noite, ela estava inquieta. Ela trocou de roupa 2 vezes, depois voltou a vestir algo simples. Jeans escuros, um suéter macio, nada que parecesse muito esforçado. Ela não iria a lugar nenhum. Pelo menos era o que dizia a si mesma. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez ela atendeu. Se você estiver disposta, dizia a mensagem, gostaria de conversar em algum lugar público. Um lugar neutro, sem pressão. Claire ficou olhando para a tela. Sem pressão. Ela quase riu. Depois de tudo, Luca Dantes estava pedindo em vez de exigir, ela digitou, apagou, digitou novamente. Uma hora, ela finalmente escreveu. Está bem. A resposta veio quase imediatamente. Obrigado. Só isso já a deixou inquieta. O restaurante que Luca escolheu era tranquilo, discreto, sem cordões de veludo, sem multidão observando. Apenas iluminação aconchegante e música suave que não exigia atenção. Claire chegou primeiro. Ela se sentou perto da janela, com as mãos cruzadas frouxamente no colo, dizendo a si mesma que estava calma. Ela não estava. Quando Luca entrou, a sala não congelou desta vez. Mas Claire percebeu mesmo assim. Ele a viu instantaneamente. Seus olhos se encontraram. Algo não dito passou entre eles. Reconhecimento, cautela, história. Luca se aproximou lentamente, parando a uma distância respeitosa da mesa. Obrigado por vir, disse ele. De nada, respondeu Claire calmamente. Sente-se. Ele sentou-se. Por um momento, nenhum dos dois falou. Era estranho estar sentada à sua frente assim. Sem uniformes, sem hierarquia, sem regras tácitas sobre o lugar dela na sala. Apenas 2 pessoas. Então, disse Claire, quebrando o silêncio. Você queria conversar? Sim. E prometeu não pressionar? Prometi. Ela ergueu uma sobrancelha.
Ótimo, porque sou muito boa em ir embora. Um canto da boca dele se ergueu. Não era bem um sorriso, mas quase. Eu percebi. Ela bufou baixinho, apesar de si mesma, e então franziu a testa. Isso não foi um elogio. Eu sei. Lá estava novamente. Aquela compreensão silenciosa. Eles pediram bebidas. Clary escolheu vinho. Lucas seguiu o exemplo dela. Isso é novidade, ela comentou. O quê? Ele perguntou. Você está deixando outra pessoa decidir? Ele encontrou o olhar dela. Estou aprendendo. Clary o estudou por um momento. Ele parecia o mesmo, controlado, poderoso, mas algo em sua postura estava diferente. Menos cauteloso, menos distante. Por que agora? Ela perguntou baixinho, e não me deu uma resposta polida. Luca recostou-se ligeiramente, pensando. Porque percebi que confundi silêncio com estabilidade. Ela piscou. O que isso significa? Significa, ele disse cuidadosamente. Eu achava que se não criasse problemas, não causaria danos. Não percebia que a ausência pode ser tão barulhenta quanto a presença. Os dedos de Claire apertaram o copo. Você demorou muito para perceber isso, murmurou ela. Eu sei, disse Luca, sem defensividade. E não espero que essa percepção conserte nada. Ela assentiu lentamente. Ótimo. As bebidas chegaram. Clary tomou um gole e disse, você me envergonhou. Eu sei, ele disse novamente. Eu não deveria ter feito isso. Ela inclinou a cabeça. Mas eu não me arrependo de ter impedido, ele admitiu. Só que como? Ela suspirou. Você sempre faz as coisas ao contrário. Seus lábios se curvaram levemente. Pelo menos sou consistente. Isso lhe rendeu um sorriso relutante. Pela primeira vez naquela noite, a tensão diminuiu um pouco. Você me seguiu? Clary disse com os olhos fixos, antes do restaurante. Sim. Por quanto tempo? Luca não hesitou. O tempo suficiente para saber que você não estava sendo seguida por ninguém que não devesse. Suas sobrancelhas se franziram. Não foi isso que eu perguntei. Eu sei, ele respondeu gentilmente. O tempo suficiente para sentir sua falta. A honestidade a desarmou. Clary olhou para a mesa, depois voltou a olhar para ele. Eu não fui embora para punir você. Eu sei. Eu fui embora porque ficar doía. Eu sei, ela engoliu em seco. E não vou ficar de novo se for a mesma coisa. Não vai ser, disse Luca. Isso é uma promessa, ela advertiu. É um compromisso, ele corrigiu. Há uma diferença, ela o estudou. Explique. Uma promessa são palavras, ele disse. Um compromisso é comportamento. O peito de Claire apertou. Então me mostre. Luca lhe assentiu. É por isso que pedi essa hora, não para convencê-la, mas para começar a provar isso. Eles conversaram sobre pequenas coisas primeiro. O novo emprego dela, a agenda dele, o tempo, a cidade, depois coisas maiores, porque ela adorava organizar espaços, porque ele preferia a ordem ao caos, porque o silêncio lhe dava segurança, porque ficar invisível era insuportável para ela. Em determinado momento, Claire riu. Riu de verdade quando Luca admitiu que uma vez tentou limpar a cozinha sozinho e desistiu depois de 10 minutos. É mais difícil do que parece. Ele se defendeu suavemente. Eu te disse isso, ela disse. Você me disse muitas coisas, ele respondeu. Eu não ouvi o suficiente. O sorriso dela desapareceu suavemente. À medida que a hora se aproximava do fim, o ar entre eles parecia mais quente, mais próximo, carregado com algo que nenhum dos dois nomeou. Luca olhou para o relógio e o colocou com a face voltada para baixo sobre a mesa. Nossa hora está quase acabando, disse ele. Clary assentiu. Eu percebi. Não vou pedir para você ficar mais tempo, acrescentou ele. Ela olhou para ele com severidade. Você não vai. Não, disse ele, porque eu disse, sem pressão. Essa restrição fez algo perigoso à sua determinação. Ela se recostou, cruzando os braços. E se eu quisesse? O olhar de Luca escureceu. Não possessivo, não famélico, curioso, cuidadoso. Então eu ficaria grato, disse ele. Mas deixaria você decidir. O silêncio se estendeu novamente, mas desta vez parecia diferente. Clary exalou lentamente. Me acompanhe até meu carro, disse ela. Lucas se levantou imediatamente. Claro. Lá fora o ar estava fresco, calmo. A cidade zumbia ao redor deles. Eles caminharam lado a lado, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele, longe o suficiente para que ela não se sentisse presa. Ao chegar ao carro, Claire parou.
Ela se virou para encará-lo de frente. Isso não significa que eu confio em você, disse ela. Eu sei, respondeu Luca. Significa que estou disposta a ver-se consigo. Isso é o suficiente, disse ele baixinho. Por enquanto. Ela hesitou, depois fez a pergunta que vinha segurando a noite toda. Por que você realmente leu o bilhete tantas vezes? O olhar de Luca não vacilou, porque estava procurando algo que você não escreveu. Ela prendeu a respiração. O quê? A parte em que você me diz que acabou para sempre, disse ele. Você nunca disse isso. O peito de Claire apertou dolorosamente. Eu não sabia se poderia dizer isso, ela admitiu. Luca se aproximou um pouco e parou. Eu também não, disse ele, com os olhos fixos nos dela. O momento se prolongou. Então Claire abriu a porta do carro. Ela parou, olhando para ele uma última vez. Esta é sua única chance de fazer isso direito, disse ela suavemente. Luca assentiu. É o que pretendo fazer. Ela entrou e fechou a porta. Enquanto se afastava, Claire percebeu algo inesperado. Pela primeira vez desde que partira, ela não estava revivendo a dor. Estava imaginando a possibilidade, e isso a assustava quase tanto quanto a excitava, porque da próxima vez, as barreiras entre eles talvez não existissem mais. Clary não respondeu às mensagens dele imediatamente. Não porque quisesse puni-lo, não porque quisesse que ele a perseguisse, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, queria sentir o que estava sentindo sem reagir a isso. Ela foi trabalhar. Preparou o jantar. Dobrou a roupa lavada enquanto um programa passava ao fundo, sem que ela realmente assistisse. E ainda assim, Luca estava lá. Não em seus pensamentos como uma tempestade, mas mais como uma presença constante a qual ela sempre voltava. Quando ela finalmente pegou o telefone naquela noite, havia apenas uma mensagem dele. Espero que seu dia tenha sido bom para você. Era só isso. Sem perguntas, sem exigências. Clary ficou olhando para a tela por mais tempo do que gostaria de admitir. Ela digitou uma resposta. Foi. Obrigada. A resposta chegou alguns minutos depois. Posso levá-la para jantar amanhã? As mesmas regras de antes. Clary sorriu apesar de si mesma. Uma condição, ela escreveu. Nada de restaurantes caros. Houve uma pausa. Então, combinado, vou buscá-la às 7, se estiver tudo bem. Ela hesitou apenas um segundo. Tudo bem. Luca chegou exatamente na hora marcada. Clary percebeu isso imediatamente. Ela também percebeu que ele não estava vestido como de costume. Sem o casaco escuro feito sob medida, sem as linhas bem definidas destinadas a intimidar. Ele usava jeans simples, um suéter preto e uma jaqueta que parecia normal. Quando ela abriu a porta, ele não entrou. Oi, disse ele. Oi, respondeu ela. Ele olhou para a roupa dela. Vestido leve, maquiagem discreta, cabelo solto sobre os ombros e em seguida rapidamente desviou o olhar, como se não quisesse deixá-la desconfortável. Essa contenção fez seu peito apertar. Você está pronta? Perguntou ele. Sim. Eles caminharam juntos até o carro dele. Desta vez, ele abriu a porta para ela. Não de forma dramática, nem possessiva, apenas discretamente. Clary deslizou para o banco, percebendo como ele era cuidadoso com o espaço, com o tempo, com tudo. Você está estranho, disse ela quando ele entrou. Luca olhou para ela. De uma forma ruim, de uma forma perceptível, ele exalou suavemente. Estou tentando não estragar isso. Aquela honestidade a fez rir. Bem, disse ela, colocando o cinto de segurança. Pressão sempre ajuda. Um canto da boca dele se levantou. Bom saber. O restaurante era pequeno e aconchegante, situado entre duas ruas tranquilas. O tipo de lugar que as pessoas não encontram por acaso. Clary gostou imediatamente. Eles pediram casualmente, compartilharam um prato, conversaram. Não sobre o passado, sobre o presente. Ela contou a ele sobre um cliente que insistia em reorganizar os móveis a cada 10 minutos. Ele contou a ela sobre uma reunião que saiu completamente dos trilhos porque alguém esqueceu de silenciar o microfone. Você? Ela perguntou incrédula. Em uma reunião como essa? Sim, ele disse secamente. O poder não protege você da tecnologia. Ela riu novamente, desta vez com vontade e naturalidade. Luca a observou como se o som fosse importante. Quando a comida chegou, eles entraram em um ritmo confortável, passando pratos, compartilhando comentários, sentando-se mais perto do que antes, sem reconhecer isso. Em um determinado momento, Clary estendeu a mão para pegar seu copo ao mesmo tempo que ele.
Seus dedos se tocaram. O contato foi breve, elétrico. Ambos ficaram parados. Claire prendeu a respiração. Luca não se afastou imediatamente, mas também não se aproximou. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Ela assentiu. Sim. Ele esperou, depois retirou lentamente a mão. Aquele controle era inebriante. Você não precisava fazer isso, disse ela suavemente. Eu quis fazer, respondeu ele. Você merece ter escolha. As palavras pairaram entre eles, pesadas e calorosas. Depois do jantar, eles foram caminhar, sem destino, apenas para se movimentar. A cidade parecia mais calma naquela noite. As luzes da rua lançavam um brilho suave, os carros passavam à distância. Claire percebeu que não estava tensa. Ela não estava esperando o pior acontecer. Ela estava apenas com ele. Posso te perguntar uma coisa? Luca disse. Ela olhou para ele. Depende. Ele sorriu levemente. Justo. Pode perguntar. Você já pensou que eu percebi? Ele perguntou. Naquela época, ela hesitou. Às vezes. E então algo acontecia que me fazia pensar que eu estava imaginando coisas. Luca acenou com a cabeça lentamente. Eu percebi. O coração dela deu um salto. Então por quê? Porque perceber não parecia seguro, disse ele. Reconhecer isso significaria querer algo que eu não sabia como proteger. Ela parou de andar. Ele também parou, virando-se para encará-la. Isso não é desculpa, acrescentou rapidamente. Só não quero mais mentir. Claire o observou à luz do poste. Você não é muito bom nisso, disse ela gentilmente. Em honestidade, ele perguntou. Em vulnerabilidade. Seus lábios se curvaram ligeiramente. Estou aprendendo, ela exalou, relaxando os ombros. Eles retomaram a caminhada. Em um determinado momento, ela tropeçou levemente na calçada irregular. A mão de Luca se estendeu instintivamente, pairando perto de sua cintura, pronta para segurá-la, mas sem tocá-la, a menos que fosse necessário. Ela se equilibrou. Estou bem, disse ela. Eu sei, ele respondeu baixando a mão. Hábito, ela sorriu. Aquele hábito, ela não se importava com isso. Quando chegaram ao apartamento dela, nenhum dos dois falou imediatamente. O ar parecia carregado. Perto? Claire se virou para ele, seu pulso acelerando. É aqui que você diz boa noite, ela disse levemente. Sim, Luca respondeu. Ele hesitou. Então posso te abraçar? A pergunta a surpreendeu. Ela assentiu. Sim? Ele deu um passo à frente lentamente, envolvendo-a com os braços com cuidado deliberado. Seu abraço era caloroso, firme, protetor, sem pressão. As mãos de Claire deslizaram pelas costas dele sem pensar. Ela descansou a bochecha contra o peito dele. Por um momento, tudo o mais desapareceu. Era isso que ela queria naquela época. Não declarações, não promessas, apenas isso. Após alguns segundos, Luca afrouxou o abraço, mas não a soltou completamente. Claire inclinou a cabeça para cima. Os rostos deles estavam próximos. Próximos demais para ignorar. Os olhos de Luca procuraram os dela, perguntando sem palavras. Ela engoliu em seco, com o coração acelerado. Ainda não, ela sussurrou. Ele assentiu imediatamente. Tudo bem, sem decepção, sem tensão, apenas respeito. Ela sorriu suavemente. Obrigada por quê? Por fazer isso parecer seguro. A voz dele baixou. Você é. Isso bastou. Claire se inclinou e deu um beijo gentil em sua bochecha. Suave, breve, deliberado. Então ela deu um passo para trás. Boa noite, Luca. Boa noite, Claire. Ela entrou sem olhar para trás dessa vez. Mas ela sabia que ele ainda estava ali, e pela primeira vez, isso não parecia algo do seu passado. Parecia o começo de algo real. Dentro de seu apartamento, Claire encostou-se na porta com o coração acelerado e um sorriso nos lábios. Ela pegou seu celular e viu uma mensagem dele já esperando. Obrigada por confiar em mim esta noite, ela digitou de volta. Não me faça me arrepender. A resposta veio instantaneamente. Não vou. Claire fechou os olhos. Ela queria acreditar nele. E essa era a parte mais perigosa e promissora de tudo. Porque da próxima vez ela não estaria apenas abrindo a porta, estaria abrindo seu coração. Claire não esperava que a paz fosse tão inquietante. Ela acordou lentamente, a luz do sol entrando pela fresta entre as cortinas, pintando a parede com um tom dourado suave. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, esperando o peso familiar em seu peito. A tensão, a dor, a necessidade constante de se preparar para a decepção. Isso não aconteceu. Seu corpo parecia descansado, pesado de uma forma boa, calmo.
Essa constatação a assustou mais do que qualquer discussão jamais havia feito, porque calma significava segurança. E segurança significava que ela estava começando a confiar em Luca Dantes novamente. Ela rolou para o lado e olhou para o celular na mesinha de cabeceira. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nada que parecesse intrusivo. Isso também era novo. Luca não estava pairando, não estava exigindo garantias, não estava testando seus limites. Ele estava esperando, e de alguma forma, isso tornava tudo mais alto. Clary passou a manhã tentando se distrair. Ela tomou banho, ela se vestiu, ela fez café que mal provou. Ela respondeu e-mails e reorganizou uma prateleira que não precisava ser reorganizada. Mas seus pensamentos continuavam voltando para a noite anterior. A maneira como Luca havia perguntado antes de tocá-la. A maneira como ele havia recuado sem reclamar. A maneira como ele parecia aliviado, não frustrado, quando ela disse, ainda não. Isso era importante. Seu celular vibrou por volta do meio-dia. Ela hesitou antes de atendê-lo, preparando-se sem saber por quê. Você gostaria de jantar hoje à noite na minha casa? Sem funcionários, sem convidados, só nós dois. Claire exalou lentamente. Ela sabia o que a casa dele representava. Poder, história, um espaço onde ela havia aprendido a amá-lo silenciosamente, enquanto fingia que não. Ela digitou a resposta com cuidado. Sua casa é uma sugestão carregada de significado. A resposta veio um momento depois. Eu sei. É por isso que estou perguntando, não presumindo. Seus dedos pairaram sobre a tela. Eu vou, ela finalmente escreveu. Mas vou embora quando quiser. A resposta foi imediata. Sempre. Aquela única palavra fez algo perigoso à sua determinação. Quando Claire chegou naquela noite, a garagem estava vazia. Sem carros de segurança, sem movimentos silenciosos atrás de janelas escurecidas, sem sensação de estar sendo observada, apenas uma única luz acesa dentro da casa. Luca abriu a porta ele mesmo. Ele não estava usando terno. Só isso já a surpreendeu. Ele estava ali, de jeans escuros e uma camisa simples, mangas arregaçadas, sem relógio, sem arestas para se esconder. Ele parecia um homem esperando por alguém que queria impressionar, não intimidar. Oi, disse ele. Sua voz estava mais suave do que o normal. Oi, ela respondeu. Por um breve momento, nenhum dos dois se moveu. Então ele se afastou. Entre! Claire cruzou a soleira lentamente, meio que esperando que a atenção familiar voltasse. Mas isso não aconteceu. A casa parecia diferente. Ainda elegante, ainda controlada, mas mais silenciosa, mais acolhedora. Ela percebeu o cheiro primeiro. Comida, frutas cítricas, algo limpo e real. Não era colônia, nem perfume. Você cozinhou? Ela disse incrédula. Luca assentiu. Tive ajuda. Ela sorriu. Isso parece mais crível. Ele soltou uma risada baixa. Não quis arriscar envenená-la na nossa primeira noite a sós. Muito atencioso, ela provocou, pendurando o casaco. Eles se moveram pela casa juntos, lado a lado. Ninguém liderando, ninguém seguindo. Clary percebeu coisas que nunca tinha visto antes. Fotografias. Não muitas, mas o suficiente. Um Luca mais jovem com um homem mais velho que ela supôs ser da família. Uma mulher com olhos gentis. Um momento congelado no tempo, antes que a responsabilidade o endurecesse. Você nunca mostrou isso, disse ela baixinho. Não achei que fosse importante, respondeu ele. Eu estava errado. Essa palavra de novo. Errado. Ela se perguntou quantas vezes ele havia praticado dizer isso antes de conseguir com tanta facilidade. O jantar foi simples e íntimo. Eles não se sentaram à mesa formal. Sentaram-se na ilha da cozinha, perto o suficiente para que seus joelhos se tocassem quando se moviam. A comida estava boa, melhor do que ela esperava. Não fique tão surpresa, disse Lucas secamente. Estou reavaliando tudo o que achava que sabia, respondeu ela. Isso lhe rendeu um pequeno sorriso. Conversaram facilmente sobre o trabalho dela, o dia dele, coisas sem importância. O riso agora vinha mais naturalmente. O silêncio também. Um silêncio confortável. Em determinado momento, Claire estendeu a mão para pegar seu copo ao mesmo tempo que ele. Seus dedos se tocaram. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. Claire prendeu a respiração. Luca observou seu rosto cuidadosamente, procurando por hesitação. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Sim, ela disse. Só então ele retirou a mão lentamente, deliberadamente.
Aquela contenção parecia mais íntima do que qualquer impulso de desejo jamais poderia ser. Você não precisava parar, ela murmurou. Eu quis, ele respondeu. A escolha importa. Seu peito apertou. Era importante que ele entendesse isso agora. Depois do jantar, eles foram para a sala de estar. As luzes estavam baixas, o sofá convidativo. Claire encolheu as pernas sem pensar, escolhendo o conforto em vez da distância. Lucas sentou-se à sua frente com uma postura relaxada, mas atenta. Havia algo que ele precisava dizer. Ela podia sentir isso. Preciso lhe contar uma coisa, disse ele finalmente. Ela assentiu. Ok, não quero que pense que mudei da noite para o dia, continuou ele. Não mudei. Eu sei, disse ela gentilmente. Mas percebi uma coisa, disse ele. E uma vez que percebi, não pude mais ignorar. Ela esperou. Quando você foi embora, disse Luca lentamente, não foi só a casa que ficou vazia. Minha vida também ficou. Claire franziu ligeiramente a testa. Isso não é... Você era a única pessoa que me via como um homem, disse ele. Não poder, não ameaça, não vantagem. Ela prendeu a respiração. Você me viu quando eu não estava atuando, ele continuou. E eu não entendia como isso era raro. A emoção pressionou suas costelas, forte e repentina. Eu não queria ver você assim, ela admitiu. Doía demais. Eu sei, ele disse baixinho. Ela olhou para as mãos. Você me deixou me apaixonar por você sozinha. Luca não negou. Eu não sabia, disse ele. E quando entendi, não sabia como consertar. Isso não diminui a dor, ela sussurrou. Eu sei, ele respondeu. Esse reconhecimento era importante. Ele se aproximou sem tocá-la, apenas diminuindo a distância o suficiente para que ela sentisse sua presença mais claramente. Por que você não queria nada sério com ninguém? Ela perguntou, finalmente expressando a pergunta que carregava há anos. Luca recostou-se ligeiramente, com os olhos fixos em um ponto à distância. Porque sério significa perda, ele disse. Eventualmente. Ela balançou a cabeça. Isso não é justo. Foi real para mim, ele respondeu. Ele falou com cuidado, escolhendo cada palavra com intenção. Cresci vendo o amor se tornar uma vantagem, ele continuou. Pessoas de quem eu gostava desapareceram. Algumas foram embora, outras foram levadas. Aprendi que o apego cria fraqueza. O coração de Claire doeu. Então você evitou isso, disse ela. Sim. E as mulheres? Ela perguntou gentilmente. Elas eram seguras. Ele admitiu que era temporário. Sem expectativas além do momento, ela engoliu em seco. E eu não era. Não, disse Luca. Você não era. O silêncio se estendeu entre eles. Claire exalou lentamente. Eu não queria ser mais uma opção. Você nunca foi, ele disse imediatamente. Eu só não sabia como escolher sem perder o controle. Ela olhou para ele agora com atenção. Você não pode me proteger do seu medo, disse ela. Você me protege confiando em mim. Seu olhar fixou-se no dela. É isso que estou tentando fazer agora, disse ele. Se você me deixar. Ela estendeu a mão lentamente, colocando-a em seu antebraço. Ele congelou, deixando-a ditar o ritmo. Estou com medo, ela admitiu. Eu também, ele respondeu. Isso a surpreendeu. Você? Ela perguntou suavemente. Sim, ele disse. Porque isso é importante. Ela sorriu levemente. Você não é muito reconfortante. Sou honesto, ele respondeu. Ela riu baixinho, com emoção na voz. Eles ficaram assim por um longo momento, conectados, respirando em sincronia, deixando a proximidade falar. Por fim, Lucas se aproximou, lentamente, dando tempo para ela o impedir. Ela não o fez. A mão dele pousou em sua cintura, quente, firme, cuidadosa. Claire se inclinou para ele instintivamente, descansando a testa contra o peito dele. Isso é perigoso, murmurou ela. Deve ser, disse Lucas suavemente. É real. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir isso. Quando levantou a cabeça, ela segurou o rosto dele gentilmente. O beijo foi lento, intencional, sem pressa, sem urgência, sem possessão. Apenas escolha. Quando se separaram, Luke descansou a testa contra a dela. Se você me pedir para parar, disse ele baixinho, eu paro. Não esta noite, sussurrou ela, mas também não mais do que isso. Ele assentiu imediatamente. Eu posso esperar. Isso é novidade. Ela provocou suavemente. Ele sorriu. Sorriu de verdade. Estou aprendendo. Eles voltaram para o sofá, os dedos agora entrelaçados, a última barreira desaparecida. Claire descansou a cabeça no ombro dele, ouvindo os batimentos cardíacos dele.
Não me arrependo de ter ido embora, disse ela baixinho. Eu não gostaria que você se arrependesse, respondeu Luca. Isso me ensinou algo. O quê? Ela perguntou. Que perder você uma vez quase me destruiu, disse ele. Perder você novamente me destruiria. Seu peito apertou. Ela fechou os olhos, sentindo um calor se espalhar por seu corpo. Lá fora, a cidade continuava seu movimento inquieto. Lá dentro, algo estável estava se formando. Não uma promessa, não uma fantasia, uma escolha. E pela primeira vez, nenhum dos dois sentia que estavam adivinhando o caminho a seguir. Eles estavam construindo algo juntos. Claire acordou lentamente, da maneira como alguém acorda quando se sente seguro. Por um momento, ela não abriu os olhos. Ficou imóvel, ouvindo, sentindo. O quarto estava silencioso, cheio de uma suave luz matinal. Os lençóis estavam quentes. O ar parecia calmo. Então ela sentiu. Um braço envolvia sua cintura, firme, mas relaxado. Um peito firme atrás de suas costas. Uma respiração lenta e uniforme contra seu ombro. Luca, a percepção não causou pânico. Não a deixou tensa. A fez sorrir. Ela se moveu levemente, com cuidado para não acordá-lo, mas ele se mexeu imediatamente, com um instinto apurado mesmo durante o sono. Seu braço se apertou um pouco, não para restringi-la, mas para mantê-la perto. Bom dia, ele murmurou, com voz baixa e áspera. Bom dia, ela respondeu suavemente. Ela se virou em seus braços, agora de frente para ele. Seus olhos já estavam abertos, focados nela como se ela fosse a única coisa que importava na sala. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Sim, ela disse, e depois de um momento, estou mesmo. Essa resposta pareceu acalmar algo dentro dele. Eles ficaram ali por um tempo, sem pressa. Sem alarmes, sem horários, sem obrigações urgentes. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois tinha outro lugar para estar. Mais tarde, na cozinha, Claire observou Lucas se movimentar pelo espaço com uma facilidade surpreendente. Ele não era eficiente como os funcionários. Não era preciso como nos negócios. Ele estava relaxado. Ele lhe entregou uma caneca de café e fez uma pausa, observando-a tomar o primeiro gole. Bem, ele perguntou. Ela sorriu. Temperatura perfeita, seus lábios se curvaram, satisfeitos. Eu me lembrei. Ela riu baixinho. Claro que você se lembrou. Eles ficaram ali, encostados na bancada, conversando sobre nada e tudo. Sobre o trabalho dela, sobre uma viagem que ela queria fazer algum dia, sobre um lugar que ele sempre quis visitar, mas nunca visitou. Você poderia ir agora, disse ela com leveza. Você sabe, sem caos. Ele olhou para ela. Eu já estou indo. Isso fez o coração dela apertar. Naquela tarde, Luca pediu que ela fosse com ele a algum lugar. Não era uma reunião, não era uma obrigação, não era um compromisso. Era apenas algum lugar. Eles dirigiram sem conversar muito. Um silêncio confortável preenchia o carro. Claire percebeu que ele não estava tenso. Suas mãos repousavam tranquilamente no volante. Sua postura era aberta. Quando pararam, ela reconheceu o lugar imediatamente. O restaurante, ela prendeu a respiração. Luca, eu sei, ele disse calmamente. Não precisamos entrar. Ela estudou a entrada, a memória daquela primeira noite passando por sua mente. A cadeira, as palavras, o choque. Então ela exalou lentamente. Não, ela disse, vamos entrar. Dentro, ninguém congelou desta vez. Sem silêncio, sem tensão, sem medo. Eles eram apenas mais um casal entrando juntos. Sentaram-se perto da janela, na mesma área geral de antes. Clara riu baixinho ao se sentar. Você percebe que este lugar sempre se lembrará de você. Luca deu de ombros. Ótimo. Eles pediram, conversaram, sorriram. Em determinado momento, uma garçonete olhou para eles, o reconhecimento brilhando brevemente em seus olhos, antes de sorrir educadamente e se afastar. Claire se inclinou para mais perto de Luca. Você é famoso? Ele inclinou a cabeça. Infame, tecnicamente. Ela riu, apoiando o cotovelo na mesa. Prefiro reformado. O olhar dele se suavizou. Eu também. No meio do jantar, Luca estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão dela abertamente, sem hesitação, sem olhar ao redor, sem recuar, apenas uma escolha. Claire apertou os dedos dele. Você não está se escondendo, murmurou ela. Não quero, ele respondeu simplesmente. Ela acreditou nele. Após a sobremesa, Claire percebeu algo que a fez parar. A cadeira, a mesma.
Ela sorriu para si mesma, levantou-se e a puxou deliberadamente para mais perto dele antes de se sentar novamente. Luca a observou com um olhar que ela nunca tinha visto antes, algo como admiração. Isso parece diferente, ela disse baixinho. É mesmo, ele respondeu. Naquela noite eu agi por medo. Desta vez estou agindo por certeza. Ela se inclinou e o beijou gentilmente ali mesmo no restaurante. Sem drama, sem espetáculo, apenas real. As mudanças no mundo de Luca não vieram com anúncios. Elas vieram com consistência. Ele parou de trazer pessoas só para preencher o espaço. Ele saía dos eventos mais cedo. Ele dizia não com mais frequência do que sim. Quando perguntado por quê, sua resposta era simples. Tenho alguém me esperando. Clary soube disso mais tarde e balançou a cabeça, divertida. Você é impossível, ela disse a ele. Estou comprometido, ele corrigiu. Ela gostou mais disso. Semanas se transformaram em meses. O relacionamento deles cresceu de maneira tranquila, com manhãs compartilhadas, conversas tarde da noite, rotinas confortáveis que pareciam conquistadas, não presumidas. Clary se mudou lentamente, peça por peça, uma gaveta, uma prateleira, um canto que se tornou dela. Luca nunca a apressou. Uma noite, enquanto cozinhavam juntos, Luca ficou atrás dela, com os braços frouxamente em volta de sua cintura. Sabe, ele disse suavemente, eu costumava pensar que escolher significava perder o controle. Ela se virou em seus braços. E agora eu sei que escolher é a única maneira de manter o que importa. Ela o beijou então, longa e decididamente. Um ano depois, o restaurante parecia exatamente o mesmo. A mesma iluminação, a mesma atmosfera, mas tudo o mais era diferente. Clary sentou-se em frente a Luca, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Você pensa naquela noite? Ela perguntou. O tempo todo, ele admitiu. Ela sorriu. Você foi dramático. Eu entrei em pânico. Você disse que ela era minha. Ele assentiu lentamente. Eu estava errado. Ela ergueu uma sobrancelha. Oh, você nunca foi meu. Ele disse. Você me escolheu. O sorriso dela suavizava a cada dia. Desta vez ela puxou a cadeira para mais perto. O mundo não parou. Simplesmente se ajustou. Ela já havia se afastado para se salvar. Agora ela permanecia não porque era reivindicada, mas porque era escolhida. Todos os dias.